Olá! O Cidades Sustentáveis de hoje, com muito prazer, recebe um grande amigo, um entusiasta pela conservação dos oceanos, pelo uso, pelo lazer desse ambiente que nos cativa, André Ferrari. Obrigado, Mané Ferrari. Quero te dizer que é uma honra te receber aqui. A gente desenvolve muitos trabalhos juntos, né, pela essa paixão que nos une, que é o oceano. E falar um pouco dessa questão das estruturas náuticas, das marinas, a importância econômica, ecológica, social, cultural, pegar um pouco de toda essa tua experiência, né? E começando falando para a gente quem é o Leandro Mané Ferrari. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui contigo, Emerilson. Realmente a gente falar do que a gente vive, né? Do que a gente gosta de fato e o que a gente já também construiu junto ao longo desses anos aqui na cidade, para o melhor da cidade, para o ambiente da cidade, eu acho que é de suma importância, né? Bom, eu sou um manezinho, né? O próprio nome já está aí, né? Todo mundo hoje conhece como Mané Ferrari, não Leandro Ferrari. Sou um manezinho que vive o mar, corre água salgada na veia, de fato. A gente está aí nesse setor há muitos anos. Eu comecei com 9 anos de idade, caicando embarcações para os mergulhadores pegar os peixes para abastecer Floripa, os restaurantes, e de lá para cá virou cachaça. A gente começou a trabalhar com o setor, vendo as dificuldades. Montei marina, tive empresas do setor náutico, tive processos de reforma de embarcações para venda de embarcação, estão sempre envolvidos. Em 2007, nós criamos o primeiro programa náutico do Brasil, que é o programa Mundomar, que está no ar até hoje no YouTube. Então a gente tem aí, de princípio, mostrar de fato a verdadeira face do setor náutico, da economia do mar, né? E em 2008 criamos a Catimar, que começou com uma associação de marinas e que ao longo dos anos se transformou numa associação náutica brasileira, abastecendo e trabalhando toda a cadeia produtiva do setor, desde a indústria, o comércio, o serviço e o turismo. E hoje a gente é uma das maiores associações náuticas do Brasil, representada também por 4 associações náuticas internacionais, fazendo um trabalho de fomento à economia, de mostrar de fato esse outro lado da nossa economia. O que é a economia do mar? O que é o setor náutico? Aquela estigma que sempre tivemos, isso aí é coisa para rico, né? Mudando de fato isso, o rico pode até ter sua embarcação, mas para construir essa embarcação e até onde ela está dentro do mar, numa marina, o quanto de geração de emprego e renda ela traz e pode trazer aos municípios que assim o abraçam. Então é isso, a nossa história é de vivência de mar mesmo e tentar mostrar um pouco do que podemos fazer e crescer com o setor. Que legal, o Mané já fez um resumo do que a gente vai, conversar e abordar hoje, porque a vida do Mané foi, né, sempre integrada ao mar. É uma paixão que nos une, né, Mané? É verdade, a minha pelo surf, né? E o surf me proporcionou viajar o mundo inteiro e conhecer essas estruturas, né? Porque a gente sempre sai de um porto, né? Sim. No mar a gente sempre sai de um porto, ou de uma marina, ou de uma estrutura náutica. E algumas coisas me incomodam bastante, assim como te incomodam. E o objetivo do Cidades Sustentáveis é trazer a discussão ambiental, uma discussão séria, sem polaridade, né? Sem política, sem o uso dessa questão de modo ideológico. E a primeira coisa que me deixa muito chateado é essa alusão, né, da marina como um equipamento de rico, um equipamento de alta classe. Não, né? Uma estrutura náutica, ela é simplesmente um apoio, né, ao mar, né? Um apoio de uma estrutura que vai servir para várias funções. E isso tem me deixado bastante chateado quando a gente inicia essas discussões em audiências públicas, em estudos ambientais, né? Porque a gente conversava antes de iniciar o programa, como é que é essa história, né, Mané? Lá, quando a gente tem um livro que eu gosto muito já li várias vezes e recomendo,
que é o histórico das embarcações que aportavam na ilha de Santa Catarina. Foi publicado pela primeira vez pela Assembleia Legislativa. Li quando era adolescente e sou um apaixonado por esse livro, né? É relato das embarcações na ilha de Santa Catarina, né? Desde 1700 alguma coisa, né? E aí, o que mostra pra gente, né? Toda essa história que a gente tinha com o mar, né, Mané Ferrari? Essa história que eu conto, às vezes, para as pessoas. Às vezes a gente está lá na Estação Ecológica de Carijós, lá no Conselho, eu digo para eles, cara, todos os víveres, todo o desenvolvimento econômico da ilha vinha pelo Rio Ratones. Né? As embarcações vinham com caça, com comida, com hortaliças e vinham vender no mercado numa rota náutica. Sim. Que hoje nós perdemos. Nós não tínhamos ponte, né? Exato. Nós não tínhamos ponte. Nós, de fato, como uma ilha, viemos do mar, né? Todas as nossas culturas que estão aqui dentro da ilha, elas vieram pelo mar, né? Foram abastecidas pelo mar. Tivemos porto aqui em Florianópolis. Né? Então, quer dizer, a gente esqueceu, e eu sempre tenho falado nas nossas palestras e conversas, que isso é cultural, né, Merilson? Exato. A gente perdeu a cultura do mar aqui, principalmente em Florianópolis. Nós viramos, de fato, de costas para o mar de modo cultural. Isso. Né? Então, quer dizer, depois do advindo das pontes, nós esquecemos que nós temos água por baixo das pontes. E ali a gente se fechou. Né? Nós não temos mais na sala de aula para as crianças falando de algo sobre sustentabilidade ambiental voltado à economia do mar, voltado ao mar. Né? Temos escola do mar, isso, mas aquela escola do mar que de fato vai para dentro da sala de aula. Né? Então, o primeiro ponto, nós temos que mudar culturalmente o que é esse mar que a gente tem aqui. O que esse mar pode nos trazer de benefício? Não é? Olha o quanto de famílias hoje ainda vivem desse nosso mar. Vamos lá, desde o pescador, desde o maricultor, desde agora o algicultor, né? Que nós estamos fortes também nisso. Então, olha quantas famílias vivem e hoje... com o setor náutico já pujante no estado, olha quantos filhos de pescador, na sazonalidade, estão trabalhando de marinheiro nas embarcações, né? Que dizem que é coisa para rico, mas estão ali trazendo o sustento para a população de Florianópolis. Então, acho que é com esse viés que a gente tem que começar a perceber, de fato, o que é o nosso setor. Talvez a gente tivesse até mais estruturas náuticas no passado do que atualmente, né? Eu quando, até na audiência pública que a gente participou sobre a Marina, na minha fala, eu ainda disse, né? Era para a gente estar aqui debatendo a quinta Marina. Não era para estar debatendo a primeira grande Marina. Não é? Porque, meu Deus, o mundo vive isso. A gente viaja, a gente vai para qualquer lugar do mundo. As marinas são grandes criadores da vida marinha. Não tem uma marina que tu vai em qualquer lugar do mundo que tu olhe para a água é transparente e está cheio de vida marinha ali dentro. E tem um aspecto, né, que é muito divulgado, que é a questão da paisagem, né? E o aspecto da marina, do barco, ele te dá uma calma. Tanto que os landscapings, né, as paisagens que você prefere, assim, grandes restaurantes, passeios, são nas marinas. Né? Aí você tem várias cidades, né, no mundo, Barcelona, Mônaco, cidades nos Estados Unidos, onde aquele é um ambiente de contemplação visual. Porque nós temos essa relação, né, que está até no nosso DNA, de ver uma embarcação, porque... Por ali a gente chegou para colonizar todos os continentes, né? A gente não chegou de avião, exatamente, né? A gente chegou numa embarcação. E queira ou não queira, aquilo está arraigado na nossa história. Então, e todas as marinas que eu faço questão de visitar, porque como é uma área que eu gosto, cada país que eu visito, eu sempre vou visitar uma marina, uma estrutura náutica, e todas, não é 80%, 90%, todas comprometidas com a qualidade ambiental. Não tenho dúvida. Todas. Sabe? E aqui em Florianópolis a gente começa a criar palavras malditas, né? Marina, campo de golfe. Teve uma hora que campo de golfe... E a gente sempre soube que campo de golfe em outros países, inclusive, ele é um elemento de recuperação ambiental, de revitalização. Geralmente é uma área que era um antigo aterro sanitário, que tinha uma outra função. Você instala ali um campo de golfe para você recriar e ter uma paisagem, né, estruturada. Então...
cabe a nós, né, Mané, eu, você, vários outros profissionais que trabalham nessa área, quebrar esse entendimento, né? Porque todo lugar que a gente vai, a Marina é um indutor de qualidade ambiental, não é verdade? Não tenha dúvida, né? Vamos voltar quando em 2010, 10, a gente foi num evento na embaixada na Itália. E aí eu estava num evento náutico em Gênova, a prefeitura e o governo aqui, pô, vocês estão aí, quem sabe vocês vão num evento na embaixada que vai ter lá para mostrar as cidades, vocês têm os panfletos da cidade, vai lá, representa a gente, vamos lá. E eu já estava presidente do GT Náutico dentro do governo do estado na época. Quando chegamos lá, a embaixada abriu, aí estava a Bahia, estava vários outros lugares, e a gente com uma mesinha lá, começou a entrar pessoal das agências de turismo da Europa, mas só a agência premium. E aí, entregando o panfleto que a gente tinha ali, eles olharam, esse local aqui é bandeira azul? Pô, que negócio é esse? O que é bandeira azul? Que negócio é esse? Bandeira azul? Não é. Então, desculpa, a gente nem pega, porque a gente vende o turismo bandeira azul. Cara, eu vim de lá assim, pô, que negócio é esse? Vamos descobrir, vamos trabalhar, começamos a conversar lá. Instituto Ambientes de Rede. Onde é que fica? Ratones? Não, mentira. Chamamos a Liana Bernardi para dentro do grupo de trabalho do GT Náutico. Começou lá com a professora Marinês, né? Começou com a Marinês, aí teve Jurerê, depois parou, morreu, ninguém falou mais nada. E aí resgatamos a Liana Bernardi, trouxemos ela. Liana, vamos fazer um trabalho de fato para o Bandeira Azul funcionar e estar visível? Vamos, ela veio para dentro, nós tínhamos 24 municípios à época no GT Náutico, e ali começamos a trabalhar os municípios para o entendimento do que era o Bandeira Azul, e também com relação às marinas, né? Fazer para a marina, fazer para que Yacht Club, marinas e tudo mais, pudessem estar sustentável a nível global, com um modelo de sustentabilidade maior do que qualquer outro modelo que a gente tem. E aí a gente conseguiu trazer isso. Passaram-se os anos, somos o estado, aí eu botei o slogan, o estado mais azul do país. Somos o estado mais azul do país. Está aí, dá para fazer. Fazendo do modo certo, dá para fazer. Então, são modelos que a gente se adequa a modelos mundiais, né? Que a gente traz para a nossa realidade para mostrar que sim, de fato, a gente pode ter estruturas náuticas sustentáveis. Né? Exato. E o Bandeira Azul, né, gente, ele é uma certificação que é dada para praias, uma certificação de qualidade ambiental, onde a praia tem que cumprir uma série de requisitos. E o Bandeira Azul também acabou ampliando para a estrutura náutica. Então, hoje ele certifica marinas, né, Mané Ferrari, que tem compromisso ambiental com uma série de metas que são criadas e alcançadas, né? E a partir daí ele recebe uma certificação. Então, hoje você é um turista, você é um navegador, você opta e vai para praias que tem bandeira azul, porque você vai saber que a qualidade da água é boa, assim como a marina. Qualidade... Tem estrutura. Exatamente, tem estrutura, tem um acompanhamento. Então, e aí o Bandeira Azul hoje, a filial brasileira que certifica está em Florianópolis. Devemos trazer a Leana aí também, né, para participar do Cidades Sustentáveis. Foi uma iniciativa da Marinês Scherer, que hoje é professora da UFSC, que também virá aqui no Cidades Sustentáveis falar sobre gerenciamento costeiro, orla, né, que é um papo também bem interessante. E aí, voltando à questão das marinas, não tem como não falar do Parque Marina Beira-Mar, né? De novo, essa questão de competência do licenciamento, um assunto que já tinha sido esgotado, com o próprio IBAMA informando e delegando a competência ao Estado, onde temos uma excelente instituição que é o IMA, né? E justamente para deixar o IBAMA mais voltado para grandes licenciamentos, né? Tivemos esse percalço. O que tu acha disso? Como é que isso afeta, né, todo o setor e esse planejamento, Ferrari? Na verdade, assim, é algo incompreensível e incompreendido. Por que Florianópolis está há 13 anos com esse processo da Marina Parque Urbano e Marina Beira-Mar? E Itapema, aqui do lado, está construindo um mole com Red Rock, com tudo mais, em 1 ano, 2 anos. Por que as coisas acontecem passando a ponte para lá e para cá não acontece? É diferente o mar? Polui lá não polui, aqui polui? Qual é a tua teoria sobre isso? Eu vou ser bem sincero, eu acho que falta união dos entes
e falta entendimento de saber que isso, sim, é um produto que vai agregar uma nova economia para a nossa cidade. Mas não tem um pouco de polaridade político-ideológica? Tu acha que isso não afeta também? Porque tudo que acontece em Florianópolis, na área ambiental, vira bandeira. Eu sou contra, eu sou a favor, como se fosse eu sou Avaí ou Figueirense. Para nós que trabalhamos com gestão, isso é o pior que pode acontecer. O que tu acha disso? Mas é justamente isso. Uhum. Quantas pessoas nesse processo, que inclusive são pessoas que falam a favor do setor, daqui a pouco acabam virando contra porque sabe-se lá que interesse que tem a mais, tem algo a mais. Não é? Então é assim, vamos deixar fazer, vamos deixar acontecer. Nós temos uma marina para 600 embarcações para gerar 8 mil empregos, diretos e indiretos. Esses empregos vão vir do rico? Claro, vamos botar o barco ali, mas vai ter que ter gente para trabalhar. Vamos capacitar as pessoas de Florianópolis. Então, é isso. Eu volto ao começo da nossa conversa. É cultura. As pessoas não entendem a cultura do mar. As pessoas não entendem a cultura da economia do mar. A partir do momento que a gente começar a mostrar, de fato, cultural, o que isso traz de benefícios para a localidade, a gente consegue mudar. Né? Hoje tu fala em Balneário Camboriú de marina, ela está dentro do escopo da prefeitura, ela está dentro da boca de qualquer empresário que aposta lá dentro. Então, quer dizer, vira algo da cidade. Vira chave, né? Vira chave. O programa Cidades Sustentáveis recebe hoje o Mané Ferrari, um entusiasta da conservação dos oceanos, do uso náutico, e vão sempre vindo os assuntos aqui. A gente está falando sobre a necessidade das estruturas náuticas para o desenvolvimento e para a conservação ambiental. Porque o ambiental ele não é só o ecológico, ele é o econômico e o social. E a união desses 3 pilares é que gera o tema ambiental. Né? E aí eu conversava aqui com o Mané Ferrari, especificamente sobre a Marina Beira-Mar, porque assim, a Marina Beira-Mar, muitas vezes na discussão, é esquecido que a Marina é só um equipamento. A gente está falando de um parque urbano, a gente está falando de um modal de mobilidade, que depois a gente vai entrar nesse assunto, do transporte náutico, que também é uma luta tua. Né? A gente também está falando de uma marina de uso comum, tanto que uma das premissas do projeto está lá. Está lá um cais público, está lá uma rampa para qualquer um chegar, porque é uma dificuldade. A gente conversa com os pescadores, a gente conversa com a comunidade local e vê a dificuldade de um pescador chegar lá com o seu carrinho, descer a rampa e botar o barco na água. Porque muitas vezes a marina ela é uma marina fechada. Não é o caso do Parque Marina Beira-Mar. Não, tem uma área pública, tem área para embarcações, inclusive da Polícia Federal, da Polícia Ambiental, dos bombeiros. Então, é um equipamento necessário. Outra coisa, né, Ferrari? A gente, quando viu o estudo da Marina, quando a gente iniciou os estudos, a gente também... Um grande ponto positivo é que ela está ancorada num ambiente artificial. Sim. Na beira-mar, porque a beira-mar é um aterro hidráulico e artificial. Né? Então, claro que numa situação como essa, tu tens uma série de intervenientes, que a gente chama de stakeholders, né, Ferrari? Tem o pescador, né? Tem o ativista ambiental, tem o morador da beira-mar, tem o morador do interior. Então, tu tem que ouvir, porque muitas vezes ele não é contra, mas ele está preocupado. O pescador quer saber se isso vai interferir, se, por exemplo, a instalação da marina vai interferir na pesca de camarão dele. Né? O ativista ambiental quer saber se, quando você revolver lá ao fundo, você não vai trazer para cima contaminantes. Mas tudo isso tem que ser explicado dentro do estudo ambiental, né? Porque a instalação de uma marina ela gera impacto, né, Ferrari? Ela gera impacto. Só que é um impacto determinado, monitorado, e depois vem a segunda fase, que é a operação. E a operação é que tu sente os benefícios. Tu não vai sentir benefício na implantação. Agora, na operação, aí eu queria que tu falasse, né? Como é que opera uma marina e o que ela gera em termos de proteção ambiental, cultural, traz essa questão histórica, né? Todo esse processo, né, Ferrari? Eu vou te dar 2 exemplos que a gente fez 2 anos atrás. A gente foi a Galícia e a gente foi em Southampton, na Inglaterra. No Reino Unido. Lá,
nós vimos o quanto dá para se agregar dentro de uma estrutura náutica. Né? Nós falamos dos pescadores. Lá, os pescadores têm... É muito interessante. Tem uns baldes gigantes onde os seus apetrechos de pesca estão acondicionados dentro do trapiche exclusivo para eles. E tudo separado, tudo colocado de um modo correto. Tu sai dali, tem uma casinha para vender o seu próprio pescado dentro da estrutura. É agregar as várias frentes, as histórias, dentro desse processo. E a Marina da Beira-Mar, ela está vendo com esse viés. Ela foi estudada, né? Nós estamos nesse processo desde o início, né, Emílio? Ela foi estudada e trabalhada para ela, sim, ser uma estrutura de cunho mundial, como é, e poder ter todos os entes dentro da sua estrutura. Então, é muito interessante. A Galícia tinha esse mesmo problema que a gente tem hoje. E lá atrás, o governo fez o livro branco, que eles chamam lá, que é o livro de ordenamento náutico da região, onde eles disseram, aqui a gente pode fazer assim, desse jeito. Lá tem marina, eu visitei marina, que ela é toda em pilotis, socado com areia dentro de reserva ambiental. É o mesmo mar. O mar está lá igual. Por que a gente não pode? Por que a gente não se espelha nesses locais para, de fato, fazer do modo correto? Quando a gente falou sempre da Marina aqui, a gente já fala, e fala com quem ganhou a licitação hoje, faz aos moldes do selo Bandeira Azul. Exato. Que tu já vai estar à frente do que tu tens, de fato, de condicionantes, né, a seguir. Então, eu não vejo outra alternativa, senão a gente trazer todos os entes, de fato, para dentro do escopo marino, e como tu muito bem dissesse, a marina é uma perninha ali do parque urbano, né? Olha o que a gente vai ganhar de atrativo para a cidade que a gente não tem mais. Aí tu fica discutindo de quem é a competência do licenciamento. Então, que a gente sabe que não é IBAMA. Eu estava numa palestra na Bahia com o presidente do IBAMA à época lá, e ele mesmo disse, não, isso não é competência nossa. Eles estão falando, mas não é. Então, quer dizer, a gente já está cansado de saber disso, mas precisa falar. E quem faz os estudos ambientais, pouco interessa. Quem vai analisar o estudo tem que estar bom. Tem que estar bom. Tem que ter uma equipe competente. IBAMA é competente, Floren é competente, IMA é competente. É evidente que, nesse caso, o IMA, por estar mais próximo, por ser uma atividade de impacto regional, né, cara? Não se trata de uma atividade de impacto nacional. Então, já houve essa manifestação. Mas tu tocou num ponto que é muito interessante. Tu falou a palavra mágica, ordenamento náutico. E uma coisa que a gente vem batendo é a falta que a cidade tem de um plano de ordenamento náutico, que está condicionado, inclusive, à operação da Marina. A Marina não opera se não tiver um plano de ordenamento náutico, porque foi isso que eu ouvi na entrevista com os pescadores, que é o conflito, porque o mar, ele tem conflito de usos, né, Ferrari? Sim. Ele tem maricultura, ele tem turismo, ele tem lazer, ele tem pesca, né? E se não houver um ordenamento, porque o que é o ordenamento náutico? É como se fosse um plano diretor de uso do mar, onde as vias, as estradas estão projetadas, onde que você pode navegar. E aí eu queria que tu falasse um pouco, né, a necessidade do plano de ordenamento náutico, como está isso em Florianópolis e que perspectivas tu vê para a efetivação realmente de um plano, né? Isso é obrigatório. Vamos lá. Vamos voltar. Nós temos uma carta náutica das nossas baías de 1957. Já deu. Nós temos locais aqui que um turista vem com a embarcação, ele gruda ali no mangrulho, ele gruda ali em qualquer outro lugar, de tantos problemas que a gente tem, porque a gente não tem a estrada do mar. Exato. A gente não tem o ordenamento náutico, assim, olha, o canal de entrada e saída da Bahia é aqui. Né? Aqui tu pode construir uma marina, aqui tu pode construir um espaço para maricultura, e assim por diante. A gente vai fazendo. Né? Então, quer dizer, se a gente tem, de fato, primeiro uma carta náutica com LH feito do modo correto, a gente atualizar, a gente ter, de fato, o que tem no fundo desse nosso mar, aonde a gente pode navegar com segurança, qual é o seu caminho, o pessoal vai chegar na marina, eu tenho que chegar por onde? Como é que eu vou fazer para entrar dentro dessa marina? Tu falou transporte náutico, a mesma coisa, nós temos que ter as rotas. Né? Já está no tributário aí o IPVA para barco. Vamos fazer, botar boia, botar as estradas, vamos fazer trapiche, vamos fazer esse processo? Essa é uma questão que depois a gente fala sobre isso, mas se nós não tivermos esse ordenamento,
as coisas não andam do modo correto e principalmente com a segurança da navegação. Porque a ONG Floripa Amanhã, há 10 anos atrás, ela contratou um especialista e foi feito, né, foram feitas as diretrizes. Isso. Era uma publicação que era diretrizes para o ordenamento náutico. Mas de diretrizes para o plano de ordenamento náutico é gigantesco. É gigantesco, né? Conversando também com os pescadores, qual era a grande reclamação dele? Perda de rede. Né? Eles diziam, a gente não sabe onde botar a rede, porque a gente bota a rede onde tem um peixe. Né? Mas muitas vezes é uma rota náutica. Sim. Isso acaba virando um prejuízo enorme para os pescadores, um perigo para a embarcação, né? Que pode acontecer um acidente grave. Okay. Como não temos ordenamento, as redes de repente são colocadas num canal de navegação, como tem aqui nas nossas pontes, né? Não por culpa deles, mas justamente por isso. Não tem um delimitador. Aqui é o canal de entrada, aqui é o canal de saída, não pode se colocar. Né? Então, esse entendimento vem através de um bom ordenamento. E, então, infelizmente, parou-se tanto a prefeitura, parou-se tanto quanto o Estado com relação a isso. Até semana passada a gente teve uma conversa sobre gerenciamento costeiro. Acho que isso precisa voltar, sabe? Voltar a ter pauta e ser pauta prioritária de fato. Né? E ser assim como tu falou, pauta prioritária. Né? Porque a gente vê que o gerenciamento costeiro, ele é que nem um eletrocardiograma, né? Ele funciona, ele acaba. Ele funciona, ele acaba. E outra coisa que a gente observa muito nessa questão do ordenamento náutico, queria ver a tua opinião também. Quando a gente apresentou o estudo de impacto ambiental lá da Marina, um questionamento foi, olha, vai nos tirar a área de pesca. Eu falei, cara, a área de pesca que pode ser retirada é só a área da Marina, mas em compensação você cria outras áreas, né? Até pela estrutura, porque a estrutura ela acaba trazendo também uma ictiofauna, né? Uma fauna de peixes e outros animais marinhos. Mas aí eu mostrei para eles uma foto muito, muito emblemática. Eu mostrei Santo Antônio de Lisboa em 2002 e Santo Antônio em 2023. A mancha de poitas. E eu falei, ali vocês também não têm condições de pescar, porque a embarcação bota uma poita, passa uma rede e a rede fica na poita. Né? Para mim, Ferrari, as poitas é que nem um loteamento irregular. Entendeu? Porque não tem nenhum ordenamento, não tem saneamento, a embarcação fica ali, ela pode largar os seus dejetos ali, ela pode... Já vi gente pintando barco com envenenado, né, na poita. O que tu acha, né, dessa questão, desse exemplo que a gente deu, dessa área de poita que aumenta, porque não tem um ordenamento náutico, essas poitas deveriam estar monitoradas, né? Mas aí é a falta de estrutura, né? É a falta que a gente tem de estrutura e infraestrutura para colocar as embarcações, né? Então, quer dizer, Santo Antônio de Lisboa é um local hoje que, além do Yacht Clube Veleiros da Ilha, que recebe veleiro, que pode receber veleiro porque tem um calado legal ali também. E abrigado, né? E abrigado, né? Do vento. Então, quer dizer, mas já tiveram vários problemas por falta da infraestrutura, por causa do vento, que jogou um monte de veleiro na praia. Noroeste, né? Entendeu? Né? Então, quer dizer, já aconteceu. Então, é isso. Se a gente não tem que se fazer de alguma maneira. Né? Então, eu vejo nesse ponto. O esgotamento. Amigo, você tem que dar a estrutura. Dar a estrutura para receber os benefícios daquela estrutura. E se não tiver marina, o cara vai botar o barco na poita, né? E eu digo, assim, eu conversei com... Na verdade, ele me mandou... A gente fez a corrida de canoa aqui junto com a prefeitura no aniversário de Florianópolis. E aí um pescador lá do Campeche, ele assim, Ferrari, vi um vídeo teu tu mostrando as tainhas nas marinas lá e tal, eu fui para Portugal, aí eu acreditei no que tu falava, tá lá a vida marinha em abundância. Você está vendo? Se nós tivermos a marina ali, o quanto de vida marinha vai se procriar e crescer dentro da marina? Eles não vão ficar dentro da marina direta, eles vão sair. O pescador vai estar ali tendo mais possibilidade de pesca, de pescado. Então, Exato. Nós somos... A marina é um criador da vida marinha. Tem que se entender isso. Só que ela precisa de um tempo. Só que ela precisa de um tempo para se estar ali. Exatamente. E com toda certeza, o pescador que pesca hoje nas nossas baías, ele vai ser o primeiro beneficiado com isso. Como eu tive ano passado na África do Sul, na Cidade do Cabo, marinas maravilhosas, né? Também. E aí tu via os pescadores pescando dentro da marina, né? Na parte de fora dos molhos, né? Das defensas, mas muito pesca desportiva, pesca artesanal que tu via também. Então,
a gente só vê bons exemplos. Fisherman's Wharf, em São Francisco, né? Um local maravilhoso, um centro cultural, um centro de convivência entre as pessoas, jovens, né? Casas noturnas. Ou seja, tu acaba atraindo as pessoas para esse ambiente, porque é um ambiente agradável, né, Ferrari? E aí, falando do ordenamento náutico, essa importância, né? Que, para mim, não tem como tu ter uma marina grande dessa, se tu não tiver o plano de ordenamento náutico. Sim. A gente tem alertado a prefeitura, a gente tem deixado isso claro, o IMA também tem deixado isso claro. Mas aí a gente entra num outro assunto, né? Que tu também é um profundo conhecedor, que é essa questão do transporte náutico. Só lembrando aqui que a gente está recebendo o Mané Ferrari. O Mané é um profundo conhecedor, estudioso, né? Das marinas, estruturas náuticas ao redor do mundo, né? Manezinho, e uma pessoa que tem uma paixão muito grande pelos oceanos. E fiquem com a gente, o assunto está bem, bem denso e gostoso, porque a gente fala do que a gente ama, que são os oceanos. Mas aí voltando essa questão do transporte náutico, né? Porque todas as pessoas, por que não dá certo o transporte náutico em Florianópolis? Fala um pouquinho para a gente iniciar esse debate, cara. Bom, isso aí é algo que a gente já fez tudo o que podia ser feito para mostrar o que é o transporte náutico, né? O transporte marítimo, o transporte aquaviário, vamos lá. A gente já fez testes com catamarã saindo aqui do Yacht Clube Veleiros da Ilha até Palhoça em 15 minutos. Com vento sul, tá? Vento sul e chuva, que nem o cara que estava navegando com o catamarã e eu tive que pegar ele para levar lá porque ele não conseguia enxergar. A gente foi em 15 minutos. De São José, do Centro Histórico de São José, até embaixo da Ponte Hercílio Luz em 12 minutos. Todas as possibilidades. Foi feito um estudo na época em Palhoça e Florianópolis, 2013. Esse estudo estava parado no governo do estado há anos. A gente resgatou isso, tinha até infraestrutura de trapiche e tudo isso, tal. Então, quer dizer assim, já está mais de claro e evidente, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar pequenininho do mundo que tem o transporte, que tem o mar, ele tem o transporte no mar. Por que aqui não acontece? Por que aqui não pode? Por que quando a gente fala disso, não, mas aí nós temos que fazer uma infraestrutura com telhado, com isso, aquilo. Eu tenho vídeos e vídeos e vídeos em vários lugares do mundo que eu fui estudar o transporte marítimo, que é uma casinha de madeira que tu compra o bilhete, tu espera num trapiche de concreto, mar aberto, que não é o nosso caso, mar aberto, virado para o oceano. Quando está um mar caindo, não sai o barco. Mas, durante 365 dias, 340 ele sai. E todo mundo fica. Eu fui num dia que estava chovendo. Todo mundo com a sombrinha. Milhões de turistas, milhões de pessoas, as crianças que estudam nessa localidade, pegando o transporte às 5 horas da tarde para ir para casa numa localidade próxima. Ferrari, mas assim, tu estás dizendo que existe viabilidade técnica, mas existe viabilidade econômica? Porque a sensação que me dá parece que a coisa não vai para frente porque ainda nenhum empresário chegou e disse não tem viabilidade econômica, isso vai me dar rentabilidade para eu exercer um investimento. Tu acha que tem viabilidade econômica? Mas total. Qual é o meio de transporte? Então, volta a pergunta. Qual é o meio de transporte que nós temos hoje que não tem subsídio e ajuda do governo e existe viabilidade econômica? Nenhum. Nós vamos falar bem a verdade, nenhum. Não, por isso que eu digo, às vezes é necessário um aporte do governo, uma viabilidade. Mas com toda certeza, como tem qualquer outro modal de transporte. Então nós temos que... Só que a gente tem que deixar fazer. Quando se coloca uma licitação pública, internacional neste caso, vai vir gente. E eles vão construir. Mas deixa-se construir aos moldes globais, não se inventa... Né? Querer fazer um shopping na beira da praia para poder pegar um barco. Né? Tem que ter a conversa com os outros modais, porque ele não vai ser um modal que vai se sustentar sozinho, ele tem que se conversar. Vamos aqui em Porto Alegre.
Porto Alegre está ali o catamarã, que era feito aqui em Ibituba, não é? Que está lá funcionando muito bem, mas o ônibus está na porta. Não, e a gente tem um exemplo bem característico, né? Que é o da Costa da Lagoa. Quantos anos funciona a Costa da Lagoa? E funciona bem, né, cara? Muito bem. Funciona muito bem. O turista vai lá comer uma carapeva, o nativo utiliza aquilo ali diariamente. E é né, isso cara? que tu dissesse. O transporte marítimo, o transporte aquaviário, ele é para o morador e para o turista. Ele é para os dois. E eu ainda perguntei, quando eu fui lá navegar no Rio Grande do Sul, como é que é o preço aqui? Como é que você... Eu disse, olha, a gente sai de Porto Alegre a Guaíba, né? Ele disse, se eu pegar um carro aqui agora, mesma coisa nossa, se eu pegar um carro aqui agora, passar a ponte de 6 horas da tarde para ir para Guaíba, eu vou levar 2 horas. Que é como se fosse daqui a Palhoça. Eu com barco, eu levo 20 minutos. Só que o preço da passagem para o morador é o preço para o turista é outro. Exato. E isso é no mundo inteiro. Não, e outra coisa que eu queria abordar contigo é o seguinte, na foz do Rio Hudson, em Manhattan, né, tu vê vários barco-táxi. Até eles têm a mesma cor dos táxis amarelos de Nova York. Né? E aí eu tomei a liberdade de conversar, né, para ver como é que funciona, né? E aí o piloto, né, quando atracou o barco, disse, cara, isso aqui funciona como uma concessão, como um Uber, como um taxista. Eu vou lá, compro um barco, chego lá no governo e digo, eu tenho um barco, quero uma licença. Uma vistoria, quantas pessoas você vai transportar? 20, tem 20 coletes. Às vezes eu acho que o governo complica as coisas ao invés de facilitar, entendeu? Porque assim, e se isso funcionasse como um Uber, por exemplo? E se isso funcionasse a partir daqui a 6 meses eu vou abrir para quem tiver embarcação, que tiver condições náuticas, colocar no transporte náutico. Vai vir aqui, vai receber, o cara vai ter que ter lá a certificação dele como piloto, lá é a RAIS, não sei qual vai ser a certificação. Porque começam a criar muitas estruturas, entendeu? Tem que ter um catamarã, tem que ter... Vamos começar do... E tu sabe que isso é pitoresco pelo seguinte, eu tenho um cliente que ele estava na Ponta do Papagaio. Estava na Ponta do Papagaio, eu acho que era dia 28 de dezembro, e o cara, imagina, para chegar a Florianópolis dia 28, já, o Waze lá, o navegador, estava dando 6 horas, tá? Para sair, tá? 4 a 6 horas, para sair imagina, dia 28. O que ele fez? Contratou um pescador. O pescador levou ele da Pinheira até a Tapera. Chegou na Tapera, ele pegou um Uber que pagou R$12, menos que isso, porque a Tapera é do lado do aeroporto. Do lado. Em meia hora, 20 e poucos da embarcação, mais 3 minutos de Uber, ele estava no aeroporto. Então, ele fez um transporte náutico autônomo, né? É isso que eu pergunto, sabe, Vari? Será que se liberasse isso... Sabe, o cara que tem embarcação que pesca no inverno, será que ele não poderia usar essa embarcação no verão? Desse um bom exemplo, nós não temos as embarcações que saem da Armação da Piedade para ir na ilha do Campeche, mar aberto. Por que essas mesmas embarcações, agora no inverno, não podem fazer esse circuito ali da Pinheira até o Ribeirão da Ilha? Exato. Por quê? Aqui é diferente, esse caminho é diferente, que é um caminho interno dentro das baías. Não é? Então, por que isso não pode começar a acontecer? Eu tive ano passado no Reino Unido, eu andei de Uber Bolt a hidrojato, 8 euros a passagem para ir de um lugar para o outro, e tu compra um bilhete único, tu anda o dia inteiro. Tu falasse o Taxi Bolt de Fort Lauderdale, que é o amarelinho lá também, tu paga $10, tu anda o dia inteiro, entra e sai em vários. Por que em todo lugar funciona? Por que aqui não pode funcionar? Exato. Então, assim, deixem fazer. Quando fala para mim assim, não, Ferreira, mas a gente tem que fazer estudo. Pô, a gente está estudando há muito tempo. Cansado de diagnóstico, de estudo. Põe na praça. Aí o plano de ordenamento náutico que é importante não tem. Exatamente. Então, assim, põe na praça, faz um chamamento internacional e vê se vai vir empresa. Mas faz um chamamento internacional robusto, dê subsídios para que as empresas possam investir e não ter que daqui a 5 anos estar correndo daqui. Façam algo robusto e deixam fazer. Vamos ver se não vem. Entendeu? Eu entendo assim. Gente, o Cidades Sustentáveis recebe hoje o meu amigo, né, entusiasta, Leandro Mané Ferrari, o nosso Mané Ferrari. O papo aqui está muito bom, né? Espero que os ouvintes estejam conectados e esperando, né, essa explicação, né? Por que
que a gente não usa mais o nosso oceano? E aí já vem uma outra questão, né, Ferrari? Tu tens um trabalho muito legal, né? Que é o trabalho, como é que tu chama? Limpeza dos Mares. Limpeza dos Mares, né? Queria que tu falasse um pouco desse trabalho, porque foi uma iniciativa tua que mobiliza as pessoas, né? Como eu te falei, a gente que pratica o surf, a gente tem visto, tá? Porque, pô, a gente tá, eu mesmo, mais de 45 anos no mar, né? Olhando. Então, a gente percebe hoje coisas que um jovem não percebe, que como essa transformação ocorreu tão rápido. E a principal delas, né, Ferrari, é o plástico nos oceanos. Além de outros detritos, o plástico que depois vira microplástico, depois é absorvido pela cadeia alimentar e a gente acaba depois absorvendo isso e já existem estudos aí de acúmulo de plástico no nosso organismo, né? Me fala sobre esse teu trabalho aí tão legal. Bom, o Limpeza dos Mares surgiu numa demanda, inclusive, falando, né, que nós que somos navegadores, a gente polui os mares. Né? Lá atrás, falando, não, a gente polui. Um dia eu disse, pô, eu não posso aceitar isso. Não me entra, né? Não entra. Eu vou criar um projeto para a gente mudar essa estigma, mostrar que tipo de lixo que é esse que está chegando, mas não na praia, não no nosso fundo dos mares. E aí nós criamos o Limpeza dos Mares, que é um projeto que a gente ainda fala, um projeto que mergulha fundo para retirar o lixo que ninguém vê. Porque a gente vê o que boia, né, Ferrari? O plástico boia, né? Exatamente. Então, quer dizer, ninguém sabe o que realmente está lá embaixo. Então, esse projeto a gente começou, a gente tem ali a Escola de Mergulho Aquanauta, que está junto com a gente desde o início, com a embarcação com 60 mergulhadores, para 60 mergulhadores. Nós mergulhamos nas ilhas que circundam a ilha da Grande Santa Catarina, de Santa Catarina, e ali a gente começou a ver que tipo de lixo está indo para lá. E a gente viu que esse lixo é o que vem dos nossos rios e que vão desembocar nos nossos mares, e assim por diante. Quando tu fala do plástico, a gente mudou isso também, sabe, Wilson? Hoje a gente já está com 180 toneladas de lixo retirado, depois de 11 anos de projeto, e a gente tem várias ações do projeto Limpeza dos Mares. A gente não faz a etapa só propriamente dita, mas a gente faz a etapa. A gente transforma esse lixo que a gente retira. A gente faz palestras nas escolas para as crianças, cultura e educação ambiental. Nós temos agora também uma embarcação menor, que é do projeto, onde a gente faz blitz ambiental agora no mar. Fizemos essa primeira vez, foi esse verão agora, e foi mais de 100 embarcações atendidas. Então, assim, são várias ações que a gente vem fazendo dentro desse projeto grande, que é o Limpeza dos Mares, e ali a gente constatou que, na verdade, não é o plástico, que, na verdade, não é a bituca, que, na verdade somos nós. Porque a bituca não vai parar ali sozinha. Exato. O plástico não vai parar ali sozinho. Exato. Né? Nós criamos a Michele, que é a coordenadora do projeto, ela escreveu uma historinha lá em Jurerê, eu e ela caminhando em Jurerê, e a gente foi levar a nossa filha para a escolinha de vela, tal, foi fazer vela, vamos dar uma caminhada. Eu e ela caminhando na praia, daqui a pouco ela, via o lixo, pegava o lixo. Daqui a pouco ela, pegava o lixo de novo. Eu disse, hoje a gente veio para caminhar. Hoje não é dia disso. Não dá, né? E não tem jeito. Não dá. E aí eu fui, tá? Porque ela assim, vou fazer uma historinha disso. Só que aí ela fez a historinha e ela disse que ela conversa com o lixo. Que ela olha pro lixo ali e o lixo fala com ela, eu tô aqui. E é isso mesmo, e é o que a gente vê, a garrafinha não foi parar ali. Quando ela está geladinha, tá boa, a gente está com ela, tá tudo certo. Depois a gente descarta incorretamente. Então, acho que a educação veio da porta da nossa casa. Como a gente acondiciona o lixo na frente da nossa casa. É ali que começa o grande problema e está constatado pelo Limpeza dos Mares. Ô Ferrari, quem quiser participar do Limpeza dos Mares, quem quiser entrar nessa onda, como é que faz? Bom, nós temos o site, né, limpesadosmares.com, nós temos o Instagram, @limpesadosmares, nós temos já o calendário, né, tá todo o calendário do ano já pronto ali, então quer dizer, sou de tal região, quero participar em tal região. Então a gente fez no aniversário de Florianópolis, a gente fez a Praia do Campestre, vamos fazer Porto Belo também agora, vamos fazer Bombinhas, vamos fazer Ilha do Arvoredo, são vários lugares, né? A gente é parceiro com o ICMBio para entrar dentro da reserva do Arvoredo e limpar, e lá nós temos um case de sucesso, que lá nas Galés tem o naufrágio Lili, uma embarcação naufragada, onde nós chegamos lá, ela estava todo envolto a pano e várias vidas marinhas mortas ali. E foi um trabalho, porque ele é uma embarcação grande, né? Que ela está a 3 metros de profundidade no costão e chega lá embaixo a 12 metros. Em que região? E dentro da Galé, lá na Ilha da Galé, está bem no costão da Ilha da Galé.
que é dentro da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. E a gente, com os mergulhadores, fomos retirando todos esses panos. Não tinha uma vida marinha. Isso foi em 2016. Não tinha, Emílio, era assim, parecia, sabe aquele deserto, assim, tu olha, cadê o peixe? Já aqui, vi cara? isso. Cara, inacreditável. E a gente foi lá, tirou tudo. 2021 nós voltamos. Olha, eu chorei debaixo d'água. De tanta vida marinha que voltou para aquele habitat. Sabe? Tu sabe, Ferrari, a mesma sensação que tu estás falando foi a que eu tive quando eu era estudante, recém-egresso no curso de Ciências Biológicas da UFSC, que a gente era estagiário e fomos para a Ilha do Arvoredo um ano antes dela virar reserva. Tá? Não vou entrar no mérito se deveria ter sido reserva ou não, mas a proteção da Ilha do Arvoredo, eu fui lá em 87. Depois eu voltei já como biólogo do quadro da Universidade Federal de Santa Catarina, nos anos 2000. Antes de 87... A Ilha do Arvoredo era um deserto, porque era muita pesca predatória, né? Muita pesca, até chegar, assim, de alguns peixes, badejo, né? Peixes de costão, que a gente chama de desaparecerem. Quando eu cheguei lá nos anos 2000, a mesma sensação que tu teve, eu tive, de chorar, assim, toda a biodiversidade da Ilha do Arvoredo. E aí tu traz um negócio legal que é assim, a chamar o pessoal do ICMBio, os gestores, para dizer, olha aqui, ó, os usuários de embarcação são parceiros de vocês, cara, não são... Não tem dúvida. O ICMBio hoje ele virou um grande parceiro do projeto, da Catimar. A gente faz várias ações juntas, né? Então, assim, e vários outros órgãos, né? Inclusive o governo também está dentro do projeto, prefeituras. As prefeituras, a gente vai nas prefeituras e trabalha junto, porque a nossa ideia sempre qual é? Vamos trabalhar o local... E depois fazer... E aí, não é só... Porque eu digo, não é só fazer a etapa. É depois ir na comunidade, falar com a comunidade, trazer a comunidade para dentro do evento, para que depois esses lugares que a gente foi 1, 2, 3 vezes, eles andem sozinhos. As pessoas possam fazer. A gente fez no Rio Camboriú, há 3 anos atrás, uma grande ação, tirando mais de 3 toneladas de lixo, e a gente ali fomentando com as marinas, e aí o pessoal da Marina Ferrari, vamos fazer aqui de novo, assim, pô, vocês têm que fazer junto com o município. Pelas marinas. Pelas marinas. Aí agora, teve aí dia 22, o mesmo dia que nós fizemos no Campeche, tanto o prefeito, a prefeita de Balneário e o prefeito fizeram uma ação junto com as marinas no Rio Camboriú, para limpar o Rio Camboriú. É isso. O nosso setor ele não gosta de navegar em mar sujo. Exato. A gente quer preservar. E todo mundo tem uma paixão pelo mar, né? O pescador, a pessoa que utiliza o mar como lazer, né? Que é o nosso caso. Então, tu sabes, Ferrari, a gente com a FECASURF, com a CBSURF, a gente fez há alguns meses atrás o diagnóstico das praias brasileiras. Nós pegamos todas as federações de surf, aquelas que estão nas cidades, né? Federação, e a federação congrega associações, Associação de Surf da Joaquina, Associação de Surf da Praia da Macumba, lá do Rio de Janeiro, enfim. E criamos um diagnóstico, né? Porque eles estão ali no dia a dia. Exato. O surfista, o professor da escola de surf, ele vê o mar mudar, ele vê de onde vem o lixo, ele vê uma erosão marinha. Eu não preciso ser um cientista para ver uma erosão marinha, né? O pescador sabe disso, o pescador sabe quando é que uma água está contaminada. Então, a gente pegou esses depoimentos e criamos o primeiro diagnóstico socioambiental da costa brasileira, justamente de opinião de pessoas que estão ali. E isso acontece com as marinas, que é o teu trabalho, né? Através da limpeza dos mares, e vai reverberando, né? Vai aumentando, vai trazendo mais pessoas, né? E, por último, né, para a gente fechar o nosso programa, já quero agradecer, né, a tua vinda aqui, que não será a última, né, porque temos muitos assuntos, mas que mensagem tu deixa com relação a nessa nossa relação com os oceanos? Né? Porque o oceano ele é o berço da alimentação, ele é o berço dos efeitos climáticos, do lazer. Então, queria que tu deixasse uma mensagem, porque o nosso programa é um programa otimista, né? Para a gente cada vez mais criar essa cultura náutica. Né? Antes de deixar a mensagem, eu preciso deixar registrado aqui também. A
A gente acabou não falando sobre um projeto que o Emerilson esteve junto com a gente, lá em 2012, que foi o Projeto Marina Legal, onde nós legalizamos várias estruturas de marina, pequenas marinas, aqui na Grande Florianópolis e também no estado, e que serviu de case para vários outros estados da nação, inclusive o Ministério do Turismo, depois pegando nossa cartilha do Marina Legal para replicar isso, para a legalização, onde a gente fez ali pacotes para comprar caixa separadora de água e óleo, que o pequeno dono de uma marina não tinha condições alguma de fazer. Nós trouxemos um caminhão de São Paulo, que na época só tinha em São Paulo, trouxemos um caminhão, preço dividido para todos. Pequenas soluções. Né? Então, quer dizer, como dá para fazer quando a gente se junta com pessoas boas que estão olhando, de fato, para a sustentabilidade plena do setor. O projeto Marina Legal é uma história que nós bonita, temos, né? Mas eu acho que vale a pena a gente deixar registrado. Bom, o que eu deixo de mensagem é que vocês entendam, de fato, o que é essa economia do mar que a gente tanto vem falando e trabalhando, que hoje eu fico feliz de ver vários outros entes falando em economia do mar. Quando eu vejo um prefeito pegando e falando assim, economia do mar, eu digo, meu Deus, a gente falava isso, ninguém queria escutar a gente. Hoje está reverberando por todas as outras entidades e associações. Entendam isso como uma economia pujante que o mundo já entendeu e que a gente pode trazer esse mar de oportunidades de fato, não é? Para o município que o abraça sempre de modo sustentável. Muita gente fala em sustentabilidade, muita gente fala em fazer algo diferente, então a gente põe a mão e faz com o projeto Marina Legal, então a gente, com o projeto Limpeza dos Mares, então a gente sabe do que é o problema de fato. E vem para dentro, vem participar de uma ação ambiental, vai lá botar a mão no problema. Vai ver de fato qual é o problema. Não é só falar no microfone. Vamos botar a mão no problema, vamos estar juntos. Então, assim, buscar soluções integradas. Buscar soluções integradas e, além do mais, mudar a cultura marítima. Introduzir a cultura marítima dentro do nosso ambiente das escolas, principalmente, sempre de modo pleno e sustentável. Acho que esse é o recado. Obrigado, Ferrari. E você vem para o Cidades Sustentáveis. Vem para o Cidades Sustentáveis, toda sexta-feira, na Rádio Jovem Pan, às 14 horas, e nas redes sociais, recebendo pessoas como o Mané Ferrari, que tem soluções baseadas na vivência, né, nesses ambientes que precisam da nossa ajuda. Muito obrigado, Ferrari. Obrigado por estar aqui. Obrigado, gente.